Boa noite. Nossa aula de hoje será sobre psicologia ambiental, seção 2.2. Bom, a psicologia ambiental, ela é considerada uma disciplina bem jovem, né? Os primeiros livros sobre educação ambiental são datados na década de 70 nos Estados Unidos e apenas uma década antes que na França. Então, ainda no Brasil, é uma disciplina bem jovem. E ela surgiu, né, com o nome de Psicologia da Arquitetura, no final dos anos 50 e início dos anos 60, após a Segunda Guerra Mundial, para a reconstrução das cidades, né? Então, ela surge de uma necessidade em função das consequências do impacto, né, na Segunda Guerra Mundial ao ambiente. Então, ela surge dessa necessidade em meados dos anos 50 e os anos 60, mas ainda no Brasil é uma disciplina ainda bem jovem. Bom, a definição da psicologia ambiental, né, se a gente pensar o que a psicologia ambiental estuda, na verdade, ela estuda a pessoa em seu contexto, tendo como tema central as inter-relações, e não somente as relações, né, entre a pessoa, o ambiente em que ela vive, que ela está inserida, seja o ambiente físico e o ambiente social. Então, a gente vai falar muito do conceito de territorialidade, do meio em que ela vive, da comunidade, da população, enfim, a gente vai falar disso num todo. Por isso que ele fala que tem como tema central as inter-relações também, não só as relações. Bom, pontos importantes de todo o texto tá bem claro, mas o que eu separei, o que é mais importante, assim, a gente entender. Primeiro, que ela tem um caráter, a psicologia ambiental, multidisciplinar, né? Só a psicologia não basta. Então, a psicologia ambiental ela vai receber contribuições de outras disciplinas também, como a geografia humana, a sociologia urbana, a antropologia, o planejamento e a arquitetura. Ou seja, são várias outras disciplinas, né? Se a gente for pensar hoje, que a gente está no ano de 2020 com o tema emergências climáticas, a gente pode pensar que incluiria também a questão da meteorologia, né? Que também é importante. Ela está diretamente ligada às discussões acerca do território e do meio ambiente. As dimensões sociais e culturais estão presentes, né? Na verdade, eu acho que vocês já perceberam, todos os temas emergentes, tudo que a gente falou até hoje, né, desde o início, a gente sempre leva em conta as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas, tudo isso estão presentes na definição de ambientes, juntamente com a percepção, com a avaliação, com as atitudes do indivíduo diante do ambiente. Então, tudo isso é um objeto de estudo da psicologia ambiental. Mello, um autor, em 1991, ele vai falar que a relação indivíduo-ambiente se dá de forma dialética, ou seja, não tem como estudar ou compreender o indivíduo sem o ambiente e vice-versa. Por quê? Porque os indivíduos, eles modificam o ambiente e são por eles modificados, né? Por isso que ele fala que é uma relação dialética, porque tanto o indivíduo quanto o ambiente são modificados. A especificidade da psicologia ambiental é compreender como os sujeitos avaliam e percebem o ambiente, ao mesmo tempo como esses são influenciados por esse ambiente que também é modificado o tempo todo. Então, na verdade, a psicologia ambiental, ela tenta compreender os modos de ser, os modos de viver das pessoas num determinado território, né?
a preocupação central é isso. É como é que esses sujeitos avaliam e percebem o lugar onde eles estão inseridos e, ao mesmo tempo, como é que eles são influenciados por esse ambiente que também é modificado o tempo todo. A gente pode fazer uma análise pensando, por exemplo, nos municípios. Santo André, São Paulo, por exemplo, São Paulo, a Zona Leste, a Zona Sul. Quer dizer, na verdade, acho que até a professora Terezinha apresentou um trabalho das meninas do funk, por exemplo, né, que vem lá e tem os pancadões, hoje, né, tem São Caetano, enfim. Mas, por exemplo, na Zona Leste, porque quer dizer, esse ambiente ou o território onde a pessoa tá inserida, é compreender como é que eles percebem esse ambiente e como é que eles são influenciados vivendo nesse ambiente. E aí o texto divide essa compreensão ou estudo desse ambiente em 3 níveis, que é o nível pessoal, né? O nível pessoal, a gente vai falar de território e meio, que na verdade é o espaço pessoal, né? Ele é definido como um espaço imaginário ao redor do indivíduo. Ele é necessário para manter a privacidade e o seu nível de intimidade, né? Então vamos pensar no nível pessoal, por exemplo, numa casa que é atingida por uma enchente e ela é destruída, né? Apesar ele perdeu a casa, mas não é só a casa, né? Isso vai impactar na vida social, na vida emocional, porque a casa onde a gente reside, o local onde a gente mora, ele tem a nossa biografia, então é muito mais complexo, né? E aí a psicologia ambiental, ela vai avaliar como que o indivíduo percebe isso, né? Como é que isso impacta na vida dele. O nível arquitetônico, né? Vários estudos foram realizados em residências, prédios, clínicas, escritórios, e foi avaliado também os princípios de superlotação, de privacidade, a percepção com efeitos de ruídos, temperatura, circulação de ar, no comportamento. Tudo isso são observados e analisados em relação a estrutura ambiental, né, dos projetos habitacionais, por exemplo. E o nível urbano regional, que as pesquisas têm mais implicações para políticas urbanas, né? Políticas urbanas e regionais. Então, ele vai dividir, que são divididos, na verdade, em 3 áreas, subdivididos. Primeiro, o estudo do transporte como um elemento destruidor ou perturbador do ambiente. Seriam estudos envolvendo a relação deles com a poluição sonora, atmosférica, sobre o comportamento, sobre a superlotação, os automóveis, eles estão interessados no barulho, no sono, no nível de estresse. Segundo, as consequências psicológicas do uso de um particular tipo de território, né? Transporte, na verdade, desculpa. Que consequências psicológicas, por exemplo, pode ter num local que só tem caminhões, por exemplo, circulando o tempo todo. E, como terceiro, os problemas associados com os usos de uma forma particular de transporte ou sistema de transporte. Então, na verdade, o nível urbano regional, eles vão estudar essas 3 áreas. Bom, tem um autor, Pinheiro, em 1997, que ele sinaliza que a psicologia ela precisa de engajar na análise e no encaminhamento de soluções para os problemas ambientais, né? Pois são, de fato, problemas humano-ambientais e temos que contribuir, porque quem circula, quem vive, quem está no ambiente são os humanos, né? Então, é muito importante pensar em soluções, em encaminhamentos assertivos, né? Se a gente for pensar no cenário que a gente tem hoje.
E aí ele traz também do crescimento populacional, né? Que é um dos eixos centrais da chamada crise ambiental. Então, ele vai destacar que 99% da história da humanidade fomos menos de 10 milhões de pessoas. E hoje chegamos a aproximadamente 6 bilhões. Quer dizer, olha o quanto que isso cresceu, e será que tudo isso cresceu? O ambiente está preparado para receber? Quer dizer, qual é o impacto desse super, né, crescimento? A psicologia ambiental, ela estuda esses impactos. Bom, como conclusão, o autor ele vai dizer que a psicologia recebe muitos questionamentos sobre essas preocupações sociais relacionadas aos problemas ambientais. E hoje a gente vê que muito mais. Porém, a gente tem muita dificuldade, poucas condições de responder ou concretizar essas respostas de modo conclusivo, né? E aplicável, na verdade, à realidade ampla da crise humano-ambiental ou à orientação de intervenções socioambientais específicas. A gente carece disso, né? Talvez por ser uma disciplina, né, nova, ainda recente, talvez tenhamos mais dificuldades mesmo para poder lidar, né, elaborar estratégias de enfrentamento dessas questões humano-ambientais. E aí vocês vão ver que lá no início, na página 85, ele vai trazer um exemplo que eu gostaria que depois vocês lessem e fizessem o exercício, da Luísa, né, que era uma estagiária de psicologia, que acompanha uma equipe multiprofissional nos cuidados de uma comunidade que passa por uma situação pós-enchente. E aí tem as intervenções institucionais, tem os protocolos do abrigo, né, comunitário, que acolhe essas pessoas, e Luísa está acompanhando de perto as intervenções. Então, aí pensar, as pessoas perderam suas casas, o bairro está todo desorganizado, sujo, casas destruídas, esse é o cenário. Pertences perdidos, e ainda sem a dimensão dos estragos, pois a água está abaixando. Perderam moradias, sua história, além de modificações do ambiente da comunidade. E aí ele coloca, diante desse contexto, a orientadora de Luísa solicitou que ela realizasse uma pesquisa a respeito da psicologia ambiental e buscasse identificar as ações desenvolvidas na área e os resultados obtidos. E que a partir desse levantamento, que ela elaborasse um programa de intervenção específico para essa população, né? Então, ele diz no texto que Luísa precisa observar, com as mudanças ambientais, quais os novos arranjos serão necessários para que o grupo se restabeleça, considerando as relações interpessoais e a relação pessoa-ambiente. Então, dê uma olhada nesse exercício, nessa situação problema, né? Dê uma lida nessa situação problema e pense, né, como é que que estratégias vocês elaborariam para o enfrentamento dessa situação. Então, por hoje é só isso, uma boa noite e até a próxima aula.